Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia aqui sobre os alvos do Atlético no mercado da bola, porque, óbvio, tem essa janela mais curta, daqui a pouco abre uma janela mais longa e eu quero trazer algumas percepções, não minhas, mas do próprio Atlético em relação ao mercado. Primeiro de tudo, sobre essa janela. É óbvio que o Atlético quer apresentar o maior número de jogadores nesse momento. Vai ser possível apresentar alguém? Não se sabe. É uma janela muito curta e você tem vários dificultantes ali em várias negociações. Por exemplo, jogadores que têm acordo com os times para no período do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, tirarem ali 10, 15 dias de folga, algo que o Atlético não pode oferecer. É um dificultante. Segundo dificultante, os jogadores que não estão rendendo tanto nos seus respectivos clubes. Por exemplo, sei lá, um Calegari da vida que volta de Portugal. Ele vai querer fechar com o Atlético na Série B ou ele espera a próxima janela, vai continuar recebendo do Fluminense e ter oportunidade de pegar uma marquinha para fora do país, uma MLS novamente, um Campeonato Português, alguma liga alternativa no mundo asiático. Então, vários desses cenários hoje impedem que o Atlético tenha uma visão completa do mercado. O Atlético ele precisa ser assertivo na abordagem ao jogador para mostrar, pô, beleza, faz sentido você vir para cá. Faz sentido você não querer esperar outras alternativas para fechar com o Atlético. E também tem um movimento que o Atlético ele sempre se beneficiou, que é o seguinte: entender os jogadores que vão sobrando. Por exemplo, ou no Flamengo da vida. O Flamengo contrata 3 pontas. Sei lá, tô dando exemplo. O Matheus Gonçalves, que foi um jogador que o Atlético já abordou, fica sobrando ali. O Atlético vai no final da janela e fala, cara, não pintou Europa para você, não pintou fora do Brasil para você, o seu time está se reforçando, vai te deixar escanteado aqui, então vem. O Atlético vai usufruir muito dessa estratégia para a segunda janela. Mas volto a dizer, não que o Atlético esteja se apegando a isso. O Atlético ele sabe que ele precisa ter urgência na hora de apresentar nomes para reforçar o grupo. O técnico da Helman espera que esses nomes cheguem. O técnico da Helman está na expectativa que esses nomes possam ser aditivos de qualidade para o elenco do Atlético. Beleza? São alguns pontos de mercado. Agora vamos lá, falar sobre o centroavante. Até onde eu pude apurar, é a posição que o Atlético encontra mais dificuldade de encontrar alternativas no mercado. Até se eu perguntar para vocês, eu acho que vocês vão ter dificuldade de falar. Qual é o atacante que poderia vir hoje para o Atlético para somar? É difícil. Não é fácil. Eu sei, o Atlético tem um departamento de scout ali para encontrar esses nomes, mas todos os nomes hipervalorizados. Nomes que estão fora do país, nomes que estão dentro do país, nomes do futebol sul-americano, que obviamente não é o futebol brasileiro. Então o Atlético está encontrando muita dificuldade de definir um nome. O Atlético está encontrando muita dificuldade de encontrar. É esse o meu atacante. Então, assim, quando você não tem nem a capacidade de definir um nome, você fica muito vulnerável na hora até de fazer o movimento. O Atlético, por exemplo, entendeu que o Wellington Rato hoje soma para o Atlético. Cara, vai vir, não vai vir, não se sabe, mas fez o movimento. Então, assim, o Atlético ainda tem um perfil muito claro de jogadores que ele procura, que são jogadores mais prontos, são jogadores mais consolidados, são jogadores que têm um histórico de Série A. São jogadores que têm uma vivência de Série A. Então não adianta também a gente achar que a gente vai contratar qualquer um. A ideia é para contratar um jogador que chegue para jogar. Até porque o Alan é um dos nomes que não dá para dizer que o Atlético esperava mais dele. O Alan dá para dizer que é um dos nomes que o Atlético acreditava mais nele. Sabe? Até começou bem a Série B e eu acho que com a melhora coletiva do Atlético, o Alan vai poder voltar a desempenhar. Mas querem um nome de mais confiança porque a gente sabe. O Atlético claramente perdeu pontos. O Atlético claramente perdeu a oportunidade de vencer jogo com algum dos gols perdidos pelo Alan, como por exemplo contra o Operário, algum dos gols perdidos pelo Renan. Eram situações ali que o Atlético poderia estar com uma pontuação maior, então busca esse nome que pode oferecer mais eficiência.
Aí, pô, quais são as outras posições que o Atlético busca? Vamos lá. Lateral direita, a gente sabe que o Atlético está na procura. Já bateu na porta do João Lucas do Grêmio, já bateu na porta do Igor Vinícius, já bateu na porta do Calegari do Fluminense. A própria utilização do Cauã Moraes é um indício que o Atlético está atrás de um jogador para essa posição. Um jogador que chegue para ser titular, um jogador que chegue para gerar impacto positivo, sim. Aí você tem na zaga a possibilidade do Atlético contratar até mais de um jogador, pelo que me falaram. Só que é um jogador que também chega para somar. O lema do Atlético no mercado, nesse momento, é esse. Não contratar por contratar. Contratar gente que chegue para somar. Isso passa diretamente pelo aval do técnico da Raul. Como, por exemplo, no caso do Calegari, que foi um jogador que trabalhou com o Odair. Então, pensar num zagueiro X ou pensar num zagueiro Y pode fazer todo sentido, até porque o grau de entrega da nossa zaga hoje eu entendo que é baixo. Mas esse grau de entrega, ele precisa se potencializar. Então o Atlético também busca um zagueiro. O Atlético busca um ponta, e eu acho que o nome está muito bem definido, que vai ser o Wellington Rato, mas um ponta muito específico. Não é o ponta do 1 contra 1. É o ponta que vira meia, o famoso ponta construtor. Até porque entendem que o João não é esse cara, o João é um meia. O João tá quebrando o galho e, graças a Deus, participou de 2 gols fundamentais para o Atlético. Mas o João, a perspectiva que tem ali, a avaliação que tem ali é meia. Então, esse movimento do Rato, que sai de fora, vem para dentro, vem gerar superioridade numérica, e óbvio, com um poder de decisão muito maior do que os jogadores que estão aqui, é também para preencher uma lacuna. E como eu falei, o Atlético busca um centroavante. As intenções do Atlético no mercado são essas. É óbvio que um jogador pode sair, outro jogador pode chegar, uma alternativa pode sair, enfim. Movimentos podem acontecer da própria utilização da base do clube. Apesar de não ter nenhum jogador da base do Atlético previamente, assim, ficando óbvio que a gente conta com esse garoto, pode ser. Então, assim, a situação que eu tenho é essa. Eventualmente, algum nome aparecendo para mim, eu trago pra gente resenhar, eu trago pra gente trocar uma ideia, eu trago pra gente conversar um pouco, mas o cenário que eu tenho é esse. Com o Atlético à procura de soluções. De um mercado que, assim, dessa vez não tem como não tirar a razão da diretoria do Atlético. A diretoria do Atlético tem a obrigação de encontrar soluções. Mas a diretoria do Atlético, ela de certa maneira, encontra empecilhos. Até porque ela colocou o Atlético na Série B e muitos desses empecilhos é pelo fato do Atlético estar na Série B. Enfim, tamo junto. É nóis, forte abraço. Tchau, tchau.